Aqui a pergunta é: o que é o pensar? E o que é o pensamento? Vamos lá, vamos colocar isso de uma forma muito simples aqui para você. Em geral, nós acreditamos que estamos pensando. Na verdade, o que é esse pensador que você acredita ser, quando o pensamento não está? Repare que quando não há pensamento, não há nenhum pensador. Então, o que é esse pensador? Notem que esse pensador, ele sempre aparece quando o pensamento está presente. Então, reparem, aqui nós temos já a primeira resposta sobre o que é o pensador. O pensador é aquele que está presente quando o pensamento está presente. Assim, a resposta para o que é o pensamento está na simples constatação de que não há nenhum pensamento agora sem uma lembrança, sem uma memória. É essa memória, é essa lembrança que nós chamamos de pensamento. E é esse pensamento que nós chamamos de pensador. É bem estranho isso, porque em geral nós acreditamos que nós somos pessoas que pensam. Nós somos pessoas que estão pensando. As pessoas que estão pensando somos nós. Eu sou o pensador desse pensamento. Mas isso não é verdade. É exatamente a presença desse pensamento que nos fala da presença desse pensador. Tanto é assim que você não pode dispensar um pensamento quando ele já está aí. O pensamento chega e depois que o pensamento chegou, o pensador surge. Não é o inverso. Não é como acreditamos. O pensador chega e depois vem o pensamento. Tanto é assim que você não pode se livrar de um pensamento, se ele já está aí. Procure se livrar de um pensamento para ver se você pode. Quantas vezes você já se encontrou tentando se livrar de pensamentos e não conseguiu? Por que nós temos pensamentos dos quais não queremos ter? Porque esses pensamentos surgem antes desse assim chamado pensador? Simplesmente isso? Então, primeiro chega o pensamento cria o pensador. Depois o pensador quer brigar com o pensamento. E isso não resolve nada. Você quer se livrar de um pensamento. Você é o pensador. Pelo menos você acredita que é o pensador. E quer se livrar desse pensamento. E não consegue. Você se deita para dormir e não consegue dormir. E você quer se livrar desse pensamento. Veja que você deita para dormir e não consegue dormir. Em razão de pensamentos presentes. Se você é o pensador, você pode simplesmente dizer não para esses pensamentos. E eles irão embora. Mas é assim que acontece? Não é assim que acontece. Os pensamentos estão presentes e você simplesmente não dorme, enquanto eles estão ali. Depois eles diminuem, chega um momento em que eles desaparecem e você adentra o sono e nem percebe quando isso aconteceu. A verdade sobre isso é que você não está presente sendo o pensador. É o pensamento que está produzindo o pensador e entrando em conflito com o pensamento. E quanto maior o conflito com o pensamento, mais agitado o corpo se sente e mais distante do sono você está. É assim que nós funcionamos. É assim que o pensamento funciona. Então, o que é o pensamento? O pensamento é algo que vem do passado, de uma lembrança. É uma simples resposta da memória a esse dado momento. Deitado na cama, esse é o momento.
E esta reação que vem do passado, que é lembrança, que é memória, que é pensamento, surge. Permanece o tempo que deseja permanecer, desaparece e o sono chega. Não tem você nisso. É muito importante a compreensão do que é o pensamento. Porque a não compreensão do que é o pensamento lhe coloca sempre na ilusão de alguém no controle desse movimento, o que não é verdade. Isso é fator de estresse, de ansiedade, de depressão, de angústia, de medo e sofrimento. Porque o pensamento se separa como sendo o pensador para reagir àquela lembrança, para reagir àquela memória, para rejeitar a memória, para lutar contra a memória, que é o pensamento, ou para se identificar com aquela memória, com aquele pensamento. E assim temos estabelecido o conflito, temos estabelecido o sofrimento, da ansiedade, da angústia, da depressão. Tudo isso requer um exame cuidadoso da nossa parte. As pessoas, em geral, elas querem descobrir como vencer o medo, como vencer a depressão, como vencer a ansiedade, como vencer este ou aquele quadro psicológico de infelicidade. Mas elas acreditam poder vencer, porque elas acreditam neste eu, neste poder do eu. Elas acreditam existir como pessoas que estão no controle do sentimento, no controle da emoção, no controle do pensamento. Só que isso não é verdade. Esse sentimento, esse pensamento, essa emoção é uma resposta do cérebro nesse instante, nesse momento presente, nesse formato. Então, esta reação, que é essa resposta do cérebro a esse instante, é um movimento muito particular desta mecânica de como a mente funciona. Como a mente funciona. Notem, são inúmeras as perguntas que temos e todas essas perguntas, elas estão diretamente ligadas à questão do pensamento. O pensamento é um fator comum a todas as pessoas e comum a todos os problemas. O fim desta qualidade de pensamento, eu chamo de qualidade de pensamento, que é o pensamento psicológico, é o pensamento reativo da memória, uma qualidade de pensamento que está sempre produzindo algum nível de conflito, de sofrimento em cada um de nós. Isso está ocorrendo porque não compreendemos o que é o pensamento e o que é o pensar. Nós não sabemos o que é o pensar, como não sabemos o que é o sentir. Então, esse sentir, estamos sempre dando a esse sentir sentimental, emocional, a esse sentir sensorial, estamos sempre dando a isso uma identidade presente, que é o eu, esse mim, a pessoa, o ego, para lutar, atritar, conflitar, reagir a esse sentir, a esse pensar. Então, esta é a condição da ignorância sobre quem nós somos, de como de verdade nós funcionamos. É como colocarmos na sua mão um carro sem qualquer conhecimento
de como dirigir um carro e pedir para você dar a partida. Nós estamos sempre lidando com a vida sem qualquer compreensão do que ela é, do que ela representa. A verdade da não compreensão da vida é a verdade da não compreensão de nós mesmos. Se não compreendemos como nós funcionamos, sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, em nossas reações, gestos, ações, palavras, se não compreendemos como nós funcionamos, toda a nossa resposta à vida será uma resposta inadequada e, portanto, uma resposta conflituosa, em atrito. Está aí a explicação de toda essa confusão, que é a nossa vida, quando não há esta liberdade de puro ser, de pura consciência, de ciência da realidade divina que somos. Enquanto não soubermos a verdade do que é o pensar, e aqui o pensar é aquilo que está presente quando o sentido de um eu não está envolvido com esse movimento de pensamentos, discutindo com isso, reagindo a isso, condenando, querendo fazer algo. O pensar está presente quando o sentido do ego não está, assim como o ver está presente quando o sentido de um eu observador não está. Esse eu que observa é o ego, que ao observar gosta, não gosta, aceita, rejeita. Esse pensar livre do pensador é aquele que está ciente do movimento do pensamento, e esse pensamento que é prático, objetivo, funcional, está presente. É nesse nível que nós precisamos do pensamento, no nível prático, objetivo, funcional. Para executar uma tarefa, precisamos do pensamento, que é conhecimento, que é memória guardada em nós, de como fazer aquela dada coisa. Esse é um pensamento funcional, prático. É nesse sentido que o pensar se torna importante. Apenas nesse nível há real pensar, de uma forma prática, objetiva, fazendo uso do conhecimento de uma forma direta. Agora, esse assim conhecido movimento do pensamento em nós, que produz conflito, que produz contradição, que produz medo, que produz todo tipo de desordem em nossas relações, que são os pensamentos que nascem de uma resposta reativa de memória. Mas esse movimento de pensamento, como nós conhecemos, que vem do passado, que está a serviço desse centro ilusório que é o eu, o ego, esse pensador, esse que se separa do próprio pensamento, esse que se separa do próprio sentimento, da própria emoção, para rejeitar, para lutar, para tentar fazer algo com essa experiência, esta condição psicológica de ser alguém, esse ser psicossomático que é o eu, o ego, enquanto ele estiver presente, haverá sofrimento, haverá alguma forma de miséria, de desordem. Aqui estamos olhando juntos essa questão do fim do sofrimento, do fim para este psicológico, emocional e físico sofrimento, criado por esse sentido de um eu que se separa da própria experiência, que é a vida aqui e agora acontecendo. Se separa para lutar, para reagir. Nós temos colocado nessas falas, nesses encontros, a importância de não reagir. A não reação
é o grande segredo para uma vida em amor, em paz, em liberdade, em felicidade. Não reagir. A não reação é possível quando há só o pensar, o sentir, o observar sem o observador, o sentir sem esse elemento que é o eu nesse sentir, o pensar sem esse elemento que é o pensador envolvido nesse processo. Então, há um estado interno livre, numa relação direta com a vida como ela é, nesse experimentar direto da vida em uma não reação. Então, a não reação à vida como ela se mostra é não colocar o elemento eu, o ego, dentro disso. Então, a não reação é o segredo para esta liberdade, para esta paz, para esta felicidade, para esta completude de ser. Então, compreender a si mesmo é compreender a verdade do que é o pensar, do que é o pensamento, que lugar o pensamento tem no contexto da vida. Notem, o único lugar que ele tem é o lugar do conhecimento objetivo, prático, funcional em nossas relações com as pessoas, com o mundo à nossa volta. Mas quando colocamos o elemento eu, ego, dentro disso, temos o problema. E o problema é o único problema. O problema é o eu. A vida é uma realidade presente como ela é, nela não há nenhum problema. É o sentido de um eu presente, de um ego, a razão de todos os problemas. O que temos dito aqui nesses encontros é que não há nenhum problema. Não existem problemas. Apenas o eu é a questão, apenas o eu é o problema, apenas o eu é o dilema. É esse sentido de um eu presente na experiência, neste reagir, neste lutar, neste avaliar, criticar, julgar, comparar. Uma vida livre do sentido do eu, do ego, é uma vida em amor, em liberdade, em paz, em felicidade. Então, esse é o nosso trabalho aqui, esse é o nosso convite para você. Nós temos encontros online nos finais de semana. Você encontra aqui o link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos, ok? Valeu pelo encontro e a gente se vê. Até a próxima. Assim, a nossa paz estará no futuro, nossa felicidade estará no futuro, tudo sempre estará no futuro. Para esse mim, esse eu, é a ideia de uma identidade presente, se movendo, vindo do passado, estando agora aqui no presente, caminhando para o futuro. E enquanto esse futuro não chega,